Hoje estou muito animado porque vamos falar sobre meu assunto favorito, o beisebol universitário da divisão terceira da NCAA. Isso é algo muito especial para mim, mas nós vamos até o extremo noroeste do Pacífico, em Portland, Oregon. O treinador principal da Lewis and Clark College, Matt Kosderka. E Matt, estou animado porque, sabe, cometi a gafe de não estar com meus óculos e achei que estávamos falando sobre Lewis and Clark da NAIA. E então você me alertou. Não, não era eles, mas sabe de uma coisa? Eu pesquisei a fundo sobre o seu programa e não sabia da presença do modelo da divisão terceira da NCAA na sua conferência. Vamos começar falando sobre Lewis and Clark e a conferência esportiva em que vocês participam. Obrigado por me receber, Paul. É sempre um prazer falar sobre Lewis and Clark, meu tema favorito. Sim, acho que especialmente aqui na Conferência do Noroeste, isso vale para o pessoal do meio do país ou da costa leste. Acho que eles veem aqui como outro país, muito distante. Não há muitas escolas, especialmente de nível D3. Na Conferência do Noroeste, há 9 escolas, incluindo Lewis e Clark. Acho que é uma das melhores conferências de beisebol do país. Se não dermos o melhor em cada jogo, perderemos na conferência. Isso tira meu sono, mas é um grande desafio para nossos jogadores. Acredito que, como Lewis e Clark e outras escolas da nossa conferência, somos um pouco isolados, mas também proporcionamos uma ótima experiência para nossos jovens. No nível D3, muitos acham que é só beisebol recreativo, que apenas jogamos a bola no campo, mas temos uniformes e tudo. É ótimo. Então, para ser honesto com você, nossos jovens dedicam muito tempo ao beisebol, assim como qualquer outro jogador universitário de beisebol faria. Mas, obviamente, a parte acadêmica é uma grande prioridade. Além disso, muitos dos nossos jovens vêm para esta escola ou para isso. As escolas da nossa conferência são parecidas com a nossa, porque eles querem a oportunidade de serem estudantes universitários, de perseguirem todas as suas paixões, mas novamente ter tanto beisebol e beisebol competitivo quanto quiserem além disso. Então, eu gosto de pensar que é o ambiente perfeito onde, se você não quer que o beisebol seja o seu trabalho o dia inteiro e realmente quer ter uma ótima experiência universitária, nós falamos sobre a experiência universitária completa no nosso programa. Então, eu acho que você definitivamente pode ter isso na nossa escola ou em muitas das escolas da nossa conferência. Bem, eu realmente quero que os pais entendam. A experiência da NCAA Divisão Terceira é absolutamente incrível. Eu passei 8 anos como treinador principal na Divisão Terceira. Eu realmente entendo que a parte fundamental de ser um atleta da NCAA Divisão Terceira é o equilíbrio coletivamente. Como estudante, você sabe, você realmente tem tempo para equilibrar e interagir dentro do campus universitário, assim como com a comunidade da escola. Mas, mais importante ainda, como o treinador mencionou naquela que eu achei uma ótima apresentação, é o beisebol da divisão terceira, ao contrário do que muitos pensam. Agora, mais do que nunca, posso te dizer, eu provavelmente fui a uns 30 jogos nesta última primavera. E o nível de competição era de arremessadores de elite, geralmente na faixa de 89 a 92, e receptores com habilidades de elite. Comente sobre a chegada de atletas da costa oeste, Arizona e Califórnia, ao noroeste do Pacífico, ressaltando a qualidade dos estudantes atletas. Você comentou antes de entrarmos ao vivo que prefere o atleta do ensino médio, o que é raro hoje em dia. Sim, é um cenário diferente de recrutamento, não só para os jovens, mas também para nós treinadores. Certo, e eu, obviamente, meu objetivo é ser um mentor mestre e um grande motivador. E, claro, o beisebol é minha forma de ensinar sobre a vida, certo? Por isso gosto de receber garotos do ensino médio, pois é um bom desafio para nós. Mas os que mais se destacam no nosso nível são muito atléticos e talentosos, como você disse. Porém, muitos talvez sejam tardios ou ainda não chegaram ao auge. Fui esse cara que estudou numa faculdade da Divisão 3, arremessava entre 130 e 135 quilômetros por hora e dizia que jogaria beisebol profissional. Todos riam e falavam que eu precisava de um plano B. Após 4 anos, 20 quilos e 8 milhas por hora a mais, tive essa chance. Adoro nossos caras, eles são muito talentosos. Vários caras deixaram nossa conferência durante a Covid, foram para faculdades da Divisão Primeira e se destacaram. Meu técnico assistente foi jogador nacional do ano da Divisão 3, jogou um ano na Universidade de Portland e teve boa temporada. Há muitos jogadores talentosos. A principal diferença é que nem todos vão arremessar a 140 a 145 quilômetros por hora ou rebater a bola a 120 metros. Certamente há 4 a 7 jogadores em cada elenco que poderiam atuar em um time da divisão primeira talvez não tivessem esse nível ao sair do ensino médio, então levaram um tempo para se desenvolver, ou talvez eles busquem uma experiência diferente. Se você vai para uma divisão 2 ou um é um trabalho, certo? E não há problema nisso.
Muitos querem essa experiência, mas envolve muito beisebol e viagens. Nossos garotos perdem só 2 ou 3 dias de aula por ano. Eles podem estar em sala de aula, não precisam fazer aulas online, têm a experiência que querem, de novo, como um estudante universitário normal, mas eles também têm tanto beisebol competitivo quanto qualquer outro. Sabe? E eu queria saber um pouco da sua opinião sobre. Eu sempre costumava tirar uma foto da turma de calouros individualmente, trazê-los, conversar com eles sobre suas esperanças, sonhos e desejos em relação à faculdade. Fale um pouco sobre como é trabalhar com isso, porque você usou uma palavra ótima, mentor, e não apenas um mentor de beisebol, mas um mentor para a vida. Fale sobre esses 4 ou 5 anos, sabe? Você já viveu isso como estudante atleta e agora como treinador. Esses realmente são os anos mais decisivos, o que eu chamo de crescimento, maturidade, anos que um jovem vai enfrentar na vida, deixando a infância para trás e se tornando um adulto. Responsabilidade, sabe? Você tem deveres. Fale um pouco sobre essa transição, né? O atleta do ensino médio ficando no mesmo lugar por 4, às vezes 5 anos, e o efeito que isso tem. Quando eles se formam e vão para o mundo real, isso realmente os ajuda a ter essa base, sabe? Em uma escola como Lewis e Clark. Antes de virar treinador principal em Lewis e Clark, dei aula no ensino médio por 14 anos e lidei com adolescentes, inclusive meu filho. Embora eu tenha gostado, não sei se eram tão abertos à mentoria quanto os jovens do nosso nível, por isso adoro o universitário. Sempre brinco quando os jovens vêm ao campus. Na minha época, quando eu tinha a idade deles, com 18 anos, eu achava que todos os adultos eram idiotas e que meus pais eram idiotas e que eu sabia de tudo. E então eu entrei na faculdade. E eu percebi que não era tão inteligente quanto achava que era e que meus pais não eram tão burros quanto eu pensava que eram. E eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, eu realmente percebi, ok, eu peguei o que considero as melhores coisas que meus pais me ensinaram e com as quais me criaram, e agora eu preciso descobrir exatamente quem eu vou ser. Como você disse, esses são anos formativos desse desenvolvimento, pois estão por conta própria e têm responsabilidades de adulto pela primeira vez. Não estou aqui para dizer como viver ou agir, mas espero incentivá-los e guiá-los na direção certa. Todos terão seu próprio caminho, o que é ótimo. Mas, sabe, espero que seja uma situação em que eles estejam aprendendo muitas coisas através do nosso programa, através das coisas que oferecemos. Isso vai permitir que eles sigam em frente e sejam grandes. Maridos, pais, líderes empresariais e servidores públicos, essa é uma decisão para 40, 50 anos, não só para 4. Espero que você tenha 4 anos incríveis aqui. Se eu só te tornar um jogador de beisebol melhor, terei desperdiçado seu tempo. Quero ensinar habilidades para a vida. Gosto de ser um treinador de vida usando o beisebol, pois é o que conheço. E, sabe, eu não acho que minha avaliação de quão bom foi o trabalho que fiz realmente acontece só 5, 10 anos depois, quando você vê no que nossos caras se tornaram como adultos, sabe, e como pais e maridos e essas coisas. Então, definitivamente é um termo importante. No meu tempo agora, muitos dos meninos que eu treinei, eles agora estão na casa dos 30, entre 30 e quase 40 anos, têm filhos, são casados, e é realmente, sabe, é ótimo ouvir isso. Ainda me chamam de treinador e ver como eles se tornaram como homens. Quero que você compartilhe com os pais um pouco sobre o Lewis and Clark e a comunidade em Portland, Oregon. Sobre o tamanho do campus e aspectos acadêmicos, sei que é uma faculdade de artes liberais, mas quais componentes tornam o Lewis and Clark atraente? Para uma faculdade, sabe, do ponto de vista acadêmico e do ambiente cultural ou social no seu campus? Acredito que um dos atrativos é sermos uma escola pequena a 10 minutos do centro de Portland. Portland tem uma má reputação nacionalmente e muitos não conhecem a cidade. Não é uma cidade perfeita como qualquer grande cidade, mas oferece muitas opções para nossos alunos, como empregos e estágios. Fica a 10 minutos do nosso campus ou das opções de lazer. Por exemplo, em 90 minutos para o leste, você chega à neve do Monte Hood, ou pode ir 90 minutos para o oeste. Você chega à costa do Oregon, um dos lugares mais bonitos do mundo. Acho que há muitas coisas atraentes lá, mas eu acho que uma coisa sobre o nosso campus e até mesmo sobre o nosso programa de beisebol é que realmente permitimos que nossos jovens sigam suas paixões. Aqui nós não tentamos direcioná-los nem dizer tudo o que eles têm que fazer. Nós meio que deixamos que eles tenham um pouco de autonomia sobre isso. Então, eles podem chegar e trazer suas próprias ideias sobre o que querem buscar. Estamos aqui para, com certeza, incentivar essas coisas e talvez abrir os olhos deles para diferentes oportunidades que existem por aí. Seja em relação à carreira, seja pessoalmente, em termos de crescimento, seja o que for. Então, e obviamente, eu acho que uma escola como a nossa, que tem uma reputação acadêmica muito boa na Costa Oeste e praticamente em todo o país, é isso. Acredito que nossos alunos em turmas pequenas têm uma experiência acadêmica que minha irmã não teve em escolas grandes, certo?
130, veja, 300 alunos em uma turma com um monitor sem contato com o professor. Ainda assim, é possível ter boa educação nessa situação. Mas para nós, nossas turmas têm em média cerca de 16 alunos por sala. Você conhece seus professores, pode utilizá-los como recursos, referências. Sabe mais para frente, quando você precisar de ajuda com as aulas, ou quando precisar de ajuda para conseguir empregos ou estágios. Então acho que isso é um grande atrativo para o nosso campus e também para nós individualmente. Acho que nosso campus geralmente está classificado entre os 10 mais bonitos do país. Muitos dos nossos alunos gostam de estar ao ar livre e há várias oportunidades para isso conosco. Atrás da cerca do nosso campo central fica um parque estadual de 360 acres com 16 quilômetros de trilhas, permitindo muitas aventuras aos alunos, que não tem nada a ver com a faculdade ou nada a ver apenas com o campus, mas eles podem fazer todas essas outras coisas que talvez não pudessem fazer em outros lugares. Como você e seus assistentes técnicos lidam com isso no recrutamento? Vocês costumam atuar em uma área geográfica específica ou têm acampamentos? Como as pessoas chamam a atenção da comissão técnica? Sim, com certeza, essa é a parte difícil, né? Meu objetivo na equipe técnica é conhecer todos os melhores jogadores acadêmicos e sólidos da Costa Oeste, mas isso nem sempre acontece. São muitos. Tentamos focar em cada garoto, principalmente no Noroeste, priorizando o recrutamento local como outras escolas. Tem sido mais difícil para nós conseguirmos esses garotos daqui. Se não conseguem vaga na divisão primeira de imediato, preferem uma faculdade júnior para tentar depois. Cada um faz o que quer e é isso que eles querem. Acho que ainda há mais garotos para nós. Olha, se você olhar para o nosso elenco, muitos dos nossos garotos vêm da região da Califórnia. Muitos desses garotos querem algo um pouco diferente do que sempre fizeram. Então, eles têm a oportunidade de vir e ter uma experiência um pouco diferente aqui no Oregon. Acredito que eles se atraem tanto pela nossa competitividade no beisebol quanto pelo que oferecemos fora do campo. Mais uma vez, nós falamos sobre uma experiência universitária completa aqui, então realmente tentamos trabalhar, obviamente, o beisebol e a parte acadêmica, mas também estamos tentando criar oportunidades de crescimento pessoal para eles, estamos tentando criar oportunidades de carreira para eles no futuro. Queremos que, ao saírem do nosso programa, estejam totalmente agradecidos por terem escolhido Lewis e Clark. Esse é nosso objetivo. Acredito que muitos jovens, tanto do nosso programa de beisebol quanto de fora dele, realmente valorizam isso. Apenas nossos alunos normais que realmente têm uma grande oportunidade de fazer várias coisas diferentes aqui e realmente direcionar para onde vai a experiência acadêmica deles. Agora, eu sei que na NCAA Divisão Terceira é difícil conseguir muitos jogos fora da conferência, especialmente jogos no meio da semana. Você tem restrições de viagem e tudo mais, mas você mencionou que joga contra algumas dessas escolas, como Chapman, escolas que na costa leste não são tão conhecidas, mas que na costa oeste são. Então, fale um pouco sobre a Conferência Noroeste em relação à College World Series, Appleton, Wisconsin, tudo que está associado à World Series da NCAA Divisão Terceira. Esses times da sua região estão sempre batendo na porta para entrar entre os 8 finalistas no fim do ano. Sim, da região 10, nossa região, muitos times não só chegaram à World Series, mas também venceram nas últimas décadas. Então, tem muito beisebol de alta qualidade por aqui. Obviamente, os times, as áreas que compõem a nossa região são como as escolas do Texas, as Sky da Califórnia e a Conferência do Noroeste no Oregon e Washington. Muito beisebol de qualidade. É difícil para nós porque estamos um pouco geograficamente, desculpe, isolados para conseguir jogos e esse tipo de coisa. Faz sentido voltarmos para a Califórnia, já que boa parte do meu time é de lá e conseguimos 300 torcedores em alguns jogos, porque todas as famílias deles estão lá e é uma ótima oportunidade para os nossos caras viajarem e serem vistos por suas famílias. Mas, sabe, ao mesmo tempo, para a gente, como não temos tantos times na nossa região, a gente não joga muito durante a semana, então não perdemos muitas aulas. Como disse, perdemos só 2 ou 3 dias de aula por ano, jogamos aos finais de semana e queremos nossos garotos em sala de aula. Sempre digo, se fizer as contas, são cerca de $600 por aula. Se não comparecemos, desperdiçamos esse dinheiro dos nossos filhos. Então, sabe, é um pouco desafiador e a gente tem que fazer funcionar. A gente realmente precisa começar a temporada um pouco mais cedo do que muitas escolas da Costa Leste, porque lá eles não conseguem por causa do clima. Sempre buscamos garantir 40 jogos para proporcionar aos filhos a melhor experiência possível. E, obviamente, sabe, tentamos agendar jogos contra times de qualidade para que nossa conferência seja bem avaliada, mas também para que nossos times tenham chance de chegar à pós-temporada, caso não vençamos o torneio da conferência. E fale um pouco sobre o beisebol de verão. Você ainda tem incentivado seus atletas a saírem e tentarem entrar na Liga Universitária de Verão? Técnicos universitários estão apreensivos por possível perda do terceiro ou quarto colocado na ordem ou do arremessador do fim de semana. Como você vê as oportunidades do beisebol universitário de verão? Seria mentira dizer que isso não passa pela minha cabeça.
Acho que as ligas de beisebol de verão são hoje o principal local de recrutamento para grandes universidades, mais que o ensino médio, mas ao mesmo tempo não cabe a mim dizer a um garoto que ele não pode ter essa experiência. Sobre o verão, vamos incentivar nossos caras a fazerem o melhor para eles. Queremos que joguem, mas para alguns é melhor voltar para casa e treinar onde estão acostumados. Alguns dos nossos caras, especialmente no penúltimo ou último ano, logo enfrentarão o mundo real. Por isso precisam trabalhar ou estagiar, então talvez só estejam treinando, não jogando. Então, realmente tentamos deixar que eles descubram o que funciona melhor para eles e tentamos apoiá-los da melhor forma possível. Sempre dizemos algo como: olha, podemos te colocar em um time aí de onde você é de novo, seja na Califórnia, no Arizona ou aqui em cima. Há times em todo o país procurando jogadores. Recebo e-mails de pessoas da Carolina do Sul e de outros lugares atrás de oportunidades. Acho que tudo se resume ao que as crianças querem, e espero, respondendo à primeira parte da sua pergunta, estou criando uma experiência tão boa que nossas crianças não querem sair, mesmo com outras escolas vindo procurar. Já conversei com alguns dos nossos caras. Quando saem, peço: ei, promete que vai voltar? E eles dizem: por que eu sairia daqui? E talvez eles nem entendam como isso está funcionando, o que é uma coisa boa, eu acho, pra gente. Mas, sabe, é uma realidade, né? E o portal de transferências e todas essas coisas, a gente não lida muito com isso no nosso nível, pelo menos no nosso time. De novo, eu tento trazer principalmente garotos do ensino médio. Na maioria das vezes, eu não diria não para uma transferência. Eles poderiam ajudar nosso programa e cultura, mas isso faz parte do negócio agora. Então precisamos nos adaptar. E como eu disse, espero que estejamos proporcionando uma experiência para eles que eles não queiram deixar, que eles nem pensem nisso. Sabe, eu sempre tentei incentivar os atletas que amadureceram mais tarde a serem muito resilientes. Tipo, você não está correndo atrás de números, não está competindo com outro estudante do ensino médio, você está tentando se tornar a melhor versão de si mesmo. Todo dia, quando você conversa com um atleta do ensino médio que está chegando, o que você diz para ele focar, sabe, para ajudar ele a se preparar da melhor forma? Para que, quando eles chegarem no outono, eles estejam prontos para fazer parte do programa Lewis e Clark? Que tipo de conselho você dá para a sua turma de recrutamento que está chegando do ensino médio? Sim, acho que há muitos aspectos e usamos muitas siglas no nosso programa para orientá-los, mas acredito que as duas principais são mais importantes. Nós definimos sucesso no nosso programa como sendo capaz de olhar no espelho no final do dia e dizer: não importa o que aconteceu comigo, seja bom ou ruim, eu tirei o máximo de mim mesmo e das pessoas ao meu redor. Não é só sobre você, mas também sobre ajudar outros enquanto cresce. E, novamente, eu acho que isso é algo que eles podem controlar todos os dias. E se eles não puderem dizer sim para isso, então espero que no dia seguinte eles trabalhem mais para garantir que possam no próximo dia. Guiando, basicamente. Há alguns anos encontrei uma palavra grega, erite, que significa buscar constantemente o próprio potencial, e é isso que realmente queremos que os caras tenham. Alguns vão jogar e ser All-American, outros vão ficar aqui por 4 anos e talvez nunca entrem muito em campo. Mas isso não significa que eles não possam continuar trabalhando para alcançar o seu potencial máximo. E novamente vão existir diferentes níveis de habilidade, e queremos que todos tentem alcançar o seu máximo. Espero que possamos ajudá-los a expandir o que é esse máximo para eles. Mas, sabe, de novo, na vida, algumas pessoas vão conseguir fazer as coisas melhor do que você, e é assim que as coisas são. Mas isso não significa que você não deva tentar ser o melhor que pode ser. Acho interessante quando muitos caras chegam aqui. No primeiro treino dissemos: joguem como jogaram para chegar até aqui. Muitos querem tentar coisas que não sabem fazer. Então, sabe, eu acho que você tem que tentar ser o melhor que pode ser no momento atual. E aí, com sorte, você tem a visão de descobrir como continuar subindo e seguindo em frente. Quando envelhecer como nós, você poderá dizer: estou bem comigo e feliz onde estou. Até lá, mesmo eu, com 49, quase 50 anos, sigo nesse caminho. Eu ainda estou tentando aprender, ainda estou tentando melhorar como treinador, como mentor, como marido, como pai e em todas essas coisas. Então espero que nossos caras sejam aprendizes para a vida toda e que eles sempre queiram continuar crescendo e seguir essa mentalidade inabalável. Bom, eu tenho que perguntar isso porque todo pai me faz essa pergunta. Qual é o tamanho do seu elenco? Há um limite de jogadores que podem ser levados para as viagens? Sabe, muitos times agora estão criando esses times de desenvolvimento, times de OAV, acho que por falta de um termo melhor. Qual é o tamanho do seu elenco? Em Lewis e Clark? Sim, nos últimos 2 anos tivemos 30 caras. Beleza. Sabe, tem alguns times na nossa conferência que tem times de JV e essas coisas. Acho que muito disso depende de, tipo, se a escola é movida por, you know, quantas crianças estudam na escola deles, né? Isso envolve controlar o número de alunos. Mas para a gente não é necessário, o que acho ótimo. Gosto de competição no nosso programa, mas não quero que você dispute vaga com outros 6 na mesma posição.
Acho isso meio louco e não consigo dar repetições suficientes para esses caras terem uma chance real. Acho importante ter um relacionamento pessoal com meus jogadores, mas é difícil com 30 e ainda mais com elencos maiores. E como você disse, você está falando sobre a questão das viagens. Então, pra gente, temos muito orgulho de que todo mundo do nosso time vai em todas as viagens. Jogue ou não, quero que você participe disso. Temos ótimas oportunidades divertidas no programa. Sempre acontece algo, eu me perco dirigindo a van ou ocorre algo que alguém comenta para sempre, né? Deixei 6 caras em casa, né, achando que isso seria uma boa decisão financeira e responsável. Vi como ficou e prometi nunca mais deixar acontecer, por isso tenho só 35 armários no vestiário, assim não passo disso. Disse que tentamos manter entre 30 e 32 na maioria das vezes, novamente para garantir que possamos ser o mais competitivos possível, ter competição no nosso programa, mas também dar aos nossos caras oportunidades de fazerem as coisas que querem fazer. Qual normalmente é o tamanho de uma turma de recrutamento? Quantos caras você traz por ano? Depende um pouco do que estamos perdendo, sabe? Normalmente estamos olhando para algo entre 7 e 9 caras na maioria das vezes. Certo, sabe? E o grande lance é que a pergunta que vai surgir depois que a gente, sabe, as pessoas vão responder bem rápido a isso. Suponha que alguém seja de Chicago, do meio oeste ou até da costa leste. Eu conheço muitos caras que adorariam estar perto de trilhas para a caminhada e, sabe, fugir da correria do centro de Boston ou Nova York. Se alguém tem interesse na sua escola, qual é a melhor maneira de entrar em contato com você para ver se há um interesse mútuo em relação ao atleta? Para o treinador, duas maneiras. Eu diria que, obviamente, entrar em contato por e-mail provavelmente é a melhor maneira de fazer isso. Sei que há muitos serviços de recrutamento com modelos prontos para jovens, como e-mails em massa, mas eles nem sempre funcionam bem. Prefiro que façam alguma personalização nisso. Certifique-se disso. Tipo, quando você diz, ei, eu estou interessado em Lewis and Clark, não é Lewis and Clark University, é Lewis and Clark College, que é o que nós somos. Ou quando você fala sobre um programa acadêmico, certifique-se de que nós realmente oferecemos esse programa acadêmico. Isso mostra que alguns caras vão destacar coisas individuais, como notar que vocês ganharam muitos jogos no ano passado, né, o que chama a minha atenção. E eu acho que outra coisa é que, assim como qualquer outra escola, nós temos um formulário de recrutamento online para preencher. Eu sempre olho esses formulários e, se você for um possível encaixe, vou te adicionar à nossa lista. Se não for, vou tentar te avisar sobre isso. Pode ser porque, sabe, talvez a gente não esteja procurando por essa posição, ou talvez suas notas estejam um pouco baixas demais para entrar na nossa escola. Por isso precisamos dessas conversas, infelizmente. Mas, de novo, eu não. Eu tento ser super direto no processo de recrutamento, tento ser muito, muito aberto e transparente, com licença, e quero ter certeza de que não estou desperdiçando o tempo de ninguém. Se não for uma boa combinação, avisarei, mas reforço a importância de entrar em contato. Geralmente existe um componente acadêmico, tipo um critério que você costuma analisar em relação ao seu futuro estudante atleta? Sim, eu diria que não existe necessariamente um nível específico que você precisa ter para entrar na nossa escola. Eu diria que, para nós, como é uma escola cara, mas fazemos um ótimo trabalho com o nosso sistema de mérito. Para nossos atletas, analisamos nota não ponderada de 3,8 ou mais. Sabemos que você vai conseguir entrar na escola e lidar com o desafio acadêmico de ser parte da comunidade Lewis Clark. Você provavelmente conseguirá uma boa bolsa de mérito, tornando a opção viável financeiramente para as famílias. Infelizmente, isso acontece na nossa e em outras escolas também. Às vezes, a questão financeira impede essa oportunidade, o que eu detesto, mas é a realidade. Precisamos responder essa pergunta logo no início para garantir que não estamos desperdiçando tempo nem criando expectativas no Manny sobre algo que talvez não seja opção. Teste opcional ou pontuações de teste incentivadas em relação à inscrição? Sim, você pode entregar aqui, mas na verdade a gente não analisa mais isso em relação à admissão ou bolsas por mérito. Então eu sei que isso é algo importante. Fomos opcionais por um tempo e agora é uma situação em que simplesmente não é considerado. Tudo é baseado no seu CR não ponderado e também no rigor das suas disciplinas e esse tipo de coisa. Bem, sabe, Mark, quero agradecer muito por tirar um tempo para falar um pouco sobre os pais do Lewis and Clark College. Portland, Oregon é linda, sabe? Especialmente se você vem das grandes cidades urbanas, das grandes metrópoles, e você quer meio que se afastar disso e entrar em um ambiente de campus mais rural, menor, para a faculdade, sabe? O Lewis and Clark College. Especialmente na Northwest Conference, acho que você vai perceber, se olhar mais a fundo, que há qualidade acadêmica e qualidade nos esportes.
E, obviamente, sabemos que a comissão técnica, eu vou ter todas as informações de contato, garantindo que você consiga. Sobre entrar em contato com o técnico Matt, seja pelo e-mail ou redes sociais dele, você prefere e-mail em vez de rede social, Matt? Ou você lida com mensagens diretas? Alguns caras não gostam muito disso, né? Eu diria que provavelmente o e-mail é um pouco mais fácil. Mensagens diretas não me incomodam, o problema é que nem sempre eu vejo, né? Também procuro me limitar nas redes sociais pelo bem da minha família, porque pode ser um monte de buracos de coelho. Então eu tento manter as notificações e essas coisas desligadas, assim eu nem sempre vejo. E-mails eu vejo com bastante frequência, então provavelmente é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo. Desejo muito sucesso para você, não só na sua conferência, mas também no beisebol da divisão terceira da NCAA. Sabe, técnico Matt Kosderka, do Lewis and Clark College, na universidade. Eu realmente incentivo, sabe, todas aquelas pessoas que estão procurando oportunidades acadêmicas. Eu sempre tento incentivar os pais, ampliem sua visão, não fiquem presos só a uma parte do país, a uma conferência, realmente ampliem sua visão. E eu acho que vocês vão perceber isso. A experiência da divisão terceira como um todo realmente é uma experiência que permite aos estudantes crescerem culturalmente, socialmente, obviamente academicamente e atleticamente. Mas é um campus menor e você realmente se torna parte de uma comunidade dentro do seu campus. Então, Matheus, obrigado por conversar comigo. Estou ansioso para acompanhar você na 26ª temporada e além. Agradeço, obrigado. De nada.